Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo de número 26 ao versículo de número 40. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26 ao versículo de número 40. Mesmo assentados, mas em reverência à palavra do nosso Deus, leiamos. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentando no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhes a Jesus. Seguindo eles caminho afora, chegou ao certo lugar, onde havia água. Disse o eunuco: eis aqui água, que impede que seja eu batizado. Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo, ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou para o carro, ambos desceram à água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco. E este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra e nos conceda capacidade de compreender qual é o propósito dele para essa noite na nossa caminhada ao lado do Senhor Jesus. Primeira questão que a gente precisa entender é que de tempos em tempos na nossa vida nós precisamos reafirmar os princípios do reino de Deus. Nós vivemos num tempo onde nós estamos ocupados demais. Em um tempo onde há um ativismo que nos tira exatamente aquilo que nós recebemos de mais precioso, que é o tempo. E se não sabemos remi-lo, como o apóstolo Paulo diz, nós estamos desperdiçando. Esse texto aqui de Atos dos Apóstolos tem tudo a ver comigo e com você. Esse texto fala também de Filipe, um homem comum e que nos representa de um modo geral. Para muitos, esse relato de Atos dos Apóstolos, esse início de falar como que a igreja nasceu, para muitos essa informação, ela tramita entre a ideia de que a igreja crescia porque ela tinha uma crença de que Jesus voltaria no outro dia.
Muitas pessoas dizem isso, de que a igreja crescia porque ela tinha uma esperança tão viva da volta de Jesus, que parecia que Jesus voltaria no outro dia. Só que quando nós começamos a ler Atos dos Apóstolos, isso passa a ser deslocado do centro. Porque olha só, pense aqui comigo nessa noite. Se Jesus vai voltar no outro dia, para que escrever a história da igreja? Se eles tinham essa ideia de que Jesus voltaria, vamos supor, amanhã, para que começar a relatar a história da igreja? É o que Lucas faz. Então não tem sentido essa ideia de que eles tinham uma convicção tão forte, e realmente tinham, de que Jesus voltaria no outro dia, ou de que a volta de Jesus se daria de modo breve. Mas isso não era o ponto central. Porque o próprio Jesus tirou essa ideia da mente deles. Se você notar lá em Atos capítulo 1, lá no verso 6 ao verso 8, estão naqueles últimos momentos antes da ascensão de Jesus, e acontece uma coisa, eles perguntam: Senhor, é nesse tempo em que o Senhor vai restaurar a nação de Israel? Jesus corta essa primeira ideia e diz: não vos compete saber tempos ou épocas, da qual o Pai separou para a sua própria ciência. Ponto. Encerrou o assunto. Aí ele foca no que realmente a igreja deveria ser e o que os discípulos deveriam seguir. Ele tira a atenção dessa ideia: Jesus vai voltar amanhã, Jesus está vindo amanhã, para um ponto específico que era o seguinte: mas descerá sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então Jesus tira essa atenção deles. Eles estavam esperando, Jesus volta agora. Jesus fala assim: acabou essa ideia de ficar sentado esperando. A proposta é a seguinte: vocês vão receber o Espírito Santo. Recebendo o Espírito Santo, é tempo de cumprir a missão. Sabe por que a igreja, naquele tempo, tinha uma força e uma expressão sobrenatural? Porque a missão não era um programa de domingo e de quarta. A missão era um modelo de vida, era um modelo de ser, era um modelo de pensar. E aí, nós até pensamos e olhamos para Atos dos Apóstolos com a visão de que esses homens que Atos aqui descreve são homens que não tinham conta para pagar no fim do mês, se bem que era diferente. Tinha um imposto que tinha que pagar, né? O imposto, aí depois tinha a questão da previdência, eles tinham que ser resguardados, né? Então pagavam o imposto ao Império Romano. Mentira, irmão, não tinha previdência nenhuma, não tinha nada, direito do trabalhador era quase nada. Mas só para a gente ter uma ideia de que esses homens viviam as mesmas circunstâncias que a gente, as mesmas situações, trabalho, família, tinham as mesmas demandas que cada um de nós temos aqui, irmãos. As mesmas problemáticas. Mas o que faz então da vida desses homens ser um referencial e uma diferença? E é isso que a gente precisa pensar. O que faz da vida desses homens um diferencial? A maneira como eles expressam essa fé. São pessoas comuns, com os mesmos compromissos e responsabilidades que cada um de nós temos. Entretanto, eles tinham uma expressão de fé contagiante. Uma vida como discípulos de Jesus empolgante. É bonito ler Atos dos Apóstolos, porque não tinham grilhões e cadeias que seguravam esse povo. O povo estava preso, tinha louvor e adoração para cantar. Acabaram de tomar uma bela de uma surra, irmãos. Uma bela de uma surra. Correm desesperados, olha só. Correm desesperados para contar aos outros irmãos que foram agraciados de serem reconhecidos discípulos
E como que isso aconteceu? A partir do momento que eles apanharam. Ler Atos dos Apóstolos é contagiante, porque eles, percebendo a dificuldade exterior, não ligam para essa dificuldade exterior, pelo contrário, eles não pedem em Atos capítulo 4, dizendo assim, Senhor, livra-nos das perseguições. Não. Eles falam, Senhor, concede-nos que anunciemos a tua palavra com ousadia. Não tinham barreiras e viviam sobre as mesmas situações que a nossa. Nessa noite nós iremos pensar sobre 3 princípios que precisam então ser reafirmados na nossa caminhada. Esses princípios a gente vem perdendo ao longo de anos, irmãos. Eles vêm deixando de fazer parte da nossa trajetória com Jesus. Mas nessa noite é uma grande oportunidade para ouvirmos o direcionamento do Espírito Santo sobre esses 3 princípios que precisam ser reafirmados na nossa vida diária. Princípio relacional, o princípio da disponibilidade e o princípio da prioridade. Nós iremos olhar a vida e esse pequeno texto, pelo exemplo de Filipe, e enxergar esses 3 princípios na dinâmica da vida de Filipe, e desejosos que esses princípios comecem hoje aqui nesse lugar a fazer parte da nossa vida de modo profundo, onde a gente abrace essa fé e seja uma igreja e tenhamos uma fé cristã de grande expressão e vida para ser compartilhada com aqueles que estão próximos de nós. O primeiro princípio é o princípio relacional. Verso 26, 29 e 39 vai mostrar os 3 momentos que Filipe, mediante uma relação com Deus, recebe palavra do anjo do Senhor, no primeiro versículo 26, e 2 direcionamentos do Espírito Santo. E nós percebemos, irmãos, que Marcos capítulo 1, verso 14 e 15, é quando o reino de Deus torna-se presente na história da humanidade. Esse reino é um reino relacional. Pense comigo que o nosso pecado destruiu a nossa relação com Deus. Se destruiu a nossa relação com Deus, é necessário que tenha um intermediário. Esse alguém foi Jesus. Esse alguém restaurou a nossa relação com o Pai. Trouxe novamente alegria em termos de relacionamento com Deus. E o Filho enviou o Espírito para estar em nós, porque o Espírito intercede por nós, selando de vez a comunhão entre Deus e os homens. Então, na nossa vida, o problema não é o relacionamento, porque a qualquer momento, em qualquer lugar, clame ao nome de Jesus e Ele ouvirá. Fale com Ele e Ele escutará, porque Ele restaurou a comunicação entre os homens. E aí nós percebemos exatamente esse ponto, de que a igreja e a nossa vida precisa desse relacionamento. E na vida do diácono, o evangelista Filipe, existia essa presença do Espírito. Essa presença de um homem cheio do Espírito Santo fala a respeito da vida de oração dele. Fala como ele tinha essa vida, como ele mantinha um contato direto com Deus. E como ele usufruía desse benefício que é a oração. Reafirmar o princípio do reino de Deus é reafirmar que Jesus morreu, ressuscitou, enviou o Espírito, e o Espírito que habita em nós nos conduz a uma nova dimensão de comunicação com o Pai. Entrem no trono da graça, porque vocês têm livre acesso, é sozinho, é você e Deus. Usufrua da maneira correta desse contato, desse relacionamento. Só que uma vida de relacionamento, ela produz algumas coisas. Quem tem vida de relacionamento, sempre terá direção, irmão. Filipe é direcionado em 3 momentos. Todas as vezes que mantemos relação direta com o Pai, somos direcionados sobre as mais diversas situações que a vida nos apresenta.
Uma vida de oração reflete um caráter de dependência, direto. De tempos em tempos acontecem alguns imprevistos na nossa vida. Acontece na sua, acontece na minha, acontece na de qualquer um. Coisas que nós não planejamos e de repente aconteceram. Situações difíceis que nos abatem, situações inesperadas, que geram, então, uma consciência de que a gente vai precisar, a médio ou longo prazo, tomar alguma decisão concernente ao problema. Então, nós temos problemas. Nós temos situações difíceis que, de tempos em tempos, a gente vive e passa. Só que a ideia de relacionamento com Deus é que um relacionamento com Deus vai me proporcionar de que, no momento em que eu preciso tomar decisões, tenho uma situação difícil na vida, não sei qual caminho seguir, qual opção, qual direção. São nesses momentos que o nosso relacionamento com Deus nos produz caminho aberto. A nossa vida de oração nos proporciona, sabe o que, irmãos? Sabedoria e discernimento para cada momento da vida. Porque nós dependemos da graça dele. Se você está em um ministério atuante na igreja, a palavra é certa em João capítulo 15, versículo 15, versículo 5. Sem mim nada podeis fazer. Nós somos as videiras, ele é a videira, nós somos os ramos. Quem não está plantado nele seca e morre. É um engano nosso achar que podemos fazer alguma atividade ministerial sem antes entender que sem ele nada podemos fazer. Ele é quem nos sustenta e nos direciona. Talvez você não tenha um ministério, mas tem uma família com certeza. E ter família, irmão, é um sinônimo de ter problema. Todos nós que temos família temos problema. Você tem uma família, agradeça a Deus por ela, mas também ore a Deus por ela, porque ter família é ter problema. E às vezes é um problema grande, né? Os pais, os filhos, sabem o que a gente está dizendo aqui. Ter família é ter problema. Se temos problema, precisamos de solução. Precisamos de direcionamento, para que aquele problema não se torne um problema maior ainda, do qual a gente não saiba administrar futuramente. Mas quando nós entendemos que vida de oração me proporciona direção, a sua família, por maior dificuldade que esteja vivendo nesse tempo, é tempo da gente refazer a nossa vida de oração, reafirmar nosso compromisso de oração, porque talvez o problema que você esteja vivendo hoje, somente ele poderia lhe conduzir aos pés de Jesus, porque talvez nós estivéssemos distante dele há muito tempo e não tínhamos capacidade de ouvi-lo. Orar é mais do que falar com Deus, é expressar a ele de que sem ele nós não conseguimos resolver nossas pendências. Talvez a sua vida profissional esteja um caos. Talvez a sua vida profissional esteja passando por um momento de transição, ou talvez tenha uma oportunidade à sua frente. Saiba que para cada situação da vida, oração vai nos dar direcionamento, para que a gente entenda que nem toda porta que se abre é Deus que está abrindo. E que nem toda porta que se abre, por mais necessidade que a gente tenha, é necessariamente um momento de entrar por ela. Por isso nós precisamos de oração. Por isso nós precisamos de relacionamento. Por isso nós precisamos depender a cada dia mais da presença do Espírito Santo em nossas vidas. O problema não é falta de tempo, é falta de prioridade. Reavaliar isso é importante. Talvez até hoje a gente busque, pela própria força, resolver nossas situações. Não vamos conseguir, irmãos, se não voltarmos e restaurarmos a nossa vida de relacionamento com Deus, de oração dependente e confiante na provisão dEle. Ele sempre terá caminhos excelentes para cada um de nós. Vida de oração vai gerar em mim também que eu vou me tornar um instrumento para a solução do problema do outro. Não basta ter problema pessoal. Estar no Evangelho é sinônimo de que a gente tem problema pessoal e também tem problema externo, que vem dos outros, e a gente precisa da graça de Deus para ajudá-los a resolver. O etíope estava com um problema, ele estava lendo um texto e ninguém tinha como ajudar. Mas aí tem uma situação curiosa nesse texto, até o texto que antecede, o capítulo 6,
versículo 3 de Atos, 15 dias antes, ou 20 dias, depende da igreja, eles convocaram uma assembleia extraordinária, os apóstolos. Fizeram uma assembleia extraordinária, fizeram aquela comissão, a gente precisa resolver um problemão aqui, tem mesas aqui que precisam ser assistidas, só que a gente não tem diácono suficiente, então vamos eleger uma comissão aqui pela gente, vamos fazer aquela votação, assembleia extraordinária, vamos eleger aquela coisa que a gente conhece bem. Então os apóstolos eram os primeiros congregacionais da época. Brincadeiras à parte, só para a gente entender o que estava acontecendo. Qual é a ideia que eles estavam desenvolvendo ali? Que o princípio era o seguinte, de que esses homens escolhidos deveriam ser homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. E aí escolhe uma equipe onde tem Estevão e Filipe, equipe fantástica, equipe excelente, de 2 homens sensacionais. Mas esses homens não eram sensacionais porque eles eram. Eram sensacionais porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Pessoas cheias do Espírito Santo são estratégicas. Sabem a hora de acompanhar a carruagem e sabem a hora de dizer a palavra certa para ajudar o próximo. Pessoas cheias do Espírito Santo sabem o momento de acompanhar e o momento de falar. E pessoas cheias do Espírito Santo entendem que problemas só podem ser resolvidos na dependência e na graça de Deus. E aí nós percebemos que talvez, como todos nós de vez em quando passamos por isso, muitas dificuldades na vida. Um momento difícil do qual a gente não sabe o que fazer, não sabe qual caminho, não sabe qual direção seguir. As opções estão escassas. Nós não sabemos porque a tempestade não avisa o momento de chegada, ela chega, coloca tudo fora do lugar, desarma todas as coisas, bagunça a nossa vida, coloca os nossos sentimentos lá embaixo e perdemos o equilíbrio emocional e a vida passa a ser difícil até mesmo de suportá-la. Mas a mesma palavra que conduziu o profeta Isaías, capítulo 55, versículo 8 e 9, a dizer a um povo em trevas precisando de uma luz, e principalmente desse entendimento, esse entendimento de dizer que a dependência de Deus é ter caminhos excelentes e bons, caminhos que fazem diferença. E o profeta diz exatamente esse texto, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Quando você lidar com um momento difícil da vida, do qual você não sabe para onde ir e qual direção seguir, é tempo de restaurar o relacionamento de oração, porque Deus tem pensamentos além dos nossos, irmãos. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Esse é o Cordeiro que venceu a morte, é aquele que vive para todo sempre, o grande El Shaddai, o grande Cristo que venceu tudo e todos, para nos conceder um novo relacionamento, e mais do que isso, uma consciência de que os nossos problemas são resolvidos na oração, de que a nossa vida precisa retomar esse princípio, que é o princípio do relacionamento. Quando se esgotam os nossos caminhos, quando a coisa não está do jeito que imaginamos, é tempo da gente pensar em depender mais de Deus, porque Ele tem alternativas para a sua vida e para a minha vida. Deus dos pensamentos inesgotáveis. Talvez você nem pensou algo para resolver esse problema, mas vai para o trono da graça. Acessa o trono da graça nessa noite. Restaure esse relacionamento de dependência, de nos colocar e dizer: Pai, não sei qual caminho seguir, ajuda-me, Senhor. Direciona-me, Senhor. Clame a Ele e Ele responderá todas as nossas ansiedades e as nossas dificuldades.
O segundo princípio é o princípio da disponibilidade, que precisa ser reafirmado na nossa vida. O maior desafio nosso hoje, sabe o que é, irmão? É compreendermos que a nossa fé não é um programa, que nós realizamos em dias sagrados. A nossa fé é um estilo de vida, é a nova vida à imagem de Jesus. Isso vai fazer com que a gente compreenda que nesse estilo de vida, vocação celestial antecede profissão. Filipe não era um ministro em tempo integral. Filipe era um homem que, ao que tudo indica, tinha sua profissão, como Paulo. Como cada um de nós aqui temos a nossa profissão. Mas a consciência de Filipe era o seguinte, irmão, que o que vem antes da profissão é a vocação celestial, de ser discípulo advogado, discípulo professor. Por isso que o reino de Deus se expande de modo que a gente nem tem como mensurar. Discípulo cozinheira, discípulo gari, discípulo todo e qualquer operário, porque a vocação antecede a profissão. E aí nós percebemos exatamente essa consciência. Esse princípio da disponibilidade precisa ser reafirmado na nossa vida. Porque nós sonhamos grande obra, melhor dizendo. Sonhamos em fazer tantas coisas difíceis. Mas não adianta sonhar grande, irmão, e não cumprir com pequenas responsabilidades que a igreja local tem. Porque olha só, eu sonho, vamos supor, eu sonho em ser um grande responsável por uma ONG, dar assistência social para todo mundo. Mas eu não consigo cumprir com uma responsabilidade do qual a igreja local precisa da sua colaboração, não tem por que sonhar, irmão. Porque nós não estamos disponíveis. Nós não estamos disponíveis. O nosso tempo pertence a nós mesmos. E aí nós não cumprimos com a consciência que reinava sobre a vida desses homens e precisa ser reafirmada na nossa vida, irmão. De que vocação antecede a sua profissão. Você está lá no lugar onde Deus colocou, aquele lugar lá, onde Deus vai colocar, vai conduzir você na sua vida profissional, ou seja o lugar que for, aquele lugar é o seu campo missionário a partir de hoje, no nome de Jesus. Aquele lugar precisa ver a luz, porque enquanto a luz não brilha, as trevas estão reinando. No lugar da sua profissão, no lugar onde você exerce a sua profissão, se os filhos da luz não se manifestarem com honestidade, amor, vidas continuarão a ser destruídas, irmãos. E nós estamos lá para abençoar. Mas nós precisamos quebrar uma barreira que nós criamos. A igreja, por muito tempo, foi chamada a igreja do caminho. Atos 19 comprova isso. O que significa isso? Que a igreja tinha como símbolo principal, não era o templo. A igreja tinha como símbolo principal, sabe o quê? O caminho. Porque o caminho simbolizava missão. O caminho simbolizava direção ao outro. O caminho simbolizava ir. Romper os muros e ajudar alguém. O maior desafio nosso, irmão, é fazer do caminho um propósito de vida, um propósito de viver. Ir, acompanhar e enviar. O Senhor deseja fazer uma obra na nossa vida. O Senhor deseja fazer uma obra na sua vida, nesse tempo que se chama hoje. Mas para fazer essa obra, a gente precisa estar disponível. Para fazer essa obra, a gente precisa ter consciência de que o nosso caminho é ir em direção a outros, estender a mão para pessoas que estão em trevas e precisam de ajuda. E Deus te semeou em algum lugar, irmão. O convite de Jesus sempre foi esse. O convite de Jesus era: passemos para a outra margem. Tem gente te esperando, meu irmão.
Nesse tempo tão difícil, tem crianças esperando por você. Tem famílias de luto que estão simplesmente esperando que a voz de Jesus continue ecoando no meu e no seu coração, dizendo, passemos para outra margem. Vamos lá, porque tem gente precisando de um ouvido. Tem gente precisando de uma escuta. Tem gente de luto precisando de uma atenção e de oração. Passemos para outra margem. Chega de ficar no barco porque é cômodo demais. É tempo de experimentarmos novos direcionamentos da parte de Deus e o chamado continua sendo o mesmo. Passemos para outra margem. Vamos até as cidades circunvizinhas. Vamos até aquelas pessoas que estão ao nosso redor, precisando da graça de Deus, a fim de que esse encontro entre um servo do Senhor, um discípulo de Jesus, com um enlutado, se dê um encontro de vida, meu irmão. A vida habita em nós. O reino está em nós. A consciência do Espírito Santo, do Consolador, trabalha por meio de nós. Passemos para outra margem. A outra margem, talvez para a sua vida, seja uma pessoa que esteja tão próxima de você. É seu vizinho, irmão. É aquele irmão que talvez há tanto tempo que você não vê. É tempo de procurá-lo. É tempo de acompanhá-lo, fazer com que ele se pareça com Jesus. E é tempo de, no final desse acompanhamento, dizer assim, vai, e seja uma expressão da graça de Deus para outros, porque essa é a vontade do Pai. Passemos para outra margem. Precisamos resgatar na nossa vida a disponibilidade. Irmãos, todos nós trabalhamos. Todos nós temos os nossos afazeres. Essa colocação de que nós não temos tempo é simplesmente uma desculpa, irmão. Porque nós temos tempo para tudo aquilo que nós priorizamos. Nós somos disponíveis para tudo aquilo que é a nossa prioridade. Reafirmar esse princípio gera em mim a consciência do seguinte, de que se sou cheio do Espírito Santo, tenho relacionamento. Se sou cheio do Espírito Santo, ou estou nesse processo, tenho disponibilidade. E por último, eu tenho prioridade. O texto é claro de falar dessa história entre Filipe, alguém que priorizou o reino, teve um relacionamento com o pai verdadeiro e sadio, e de vez em quando a gente precisa fazer uma avaliação na nossa vida pessoal. Essa pergunta fica a cada um de nós nessa noite. Qual tem sido o motivo da nossa oração constantemente? O que nós temos falado com Deus constantemente? O que tem tomado o nosso tempo com mais frequência? Essas são as nossas prioridades. O que nós pedimos mais a Deus é a nossa prioridade. Talvez você peça a Deus hoje tanta coisa que não seja tornar-se um instrumento para abençoar o outro. O caminho do Pai Nosso está errado, irmão. O caminho do Pai Nosso é: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Não tem que preocupar com o de amanhã, preocupa com o de hoje só. Deixa o amanhã para o amanhã. O pão hoje vai estar na mesa, o sustento de hoje vai estar na mesa. Amanhã Deus providenciará para a sua vida todas as coisas. Mas nós precisamos orar para que o reino de Deus entre na história. As nossas prioridades, e aí a gente entra no último ponto, encerrando tudo aquilo que nós temos visto. De que a prioridade do reino de Deus não é com liturgias, estruturas e tradições. Sabe por quê, irmãos? Duas nacionalidades diferentes. Filipe, ao que tudo indica, um grego helênico, um brasileiro, vamos supor. Um etíope, um africano. Culturas totalmente diferentes. A cultura judaica, ela tem uma curiosidade. O eunuco, ele era castrado. Ele
ele não podia ter relação nenhuma, nenhum tipo, com a rainha da qual ele representava. Então, faziam isso. Só que quando o eunuco ia adorar em Jerusalém, ele não podia participar do culto, irmão. O culto de adoração ele não podia participar. Por quê? Porque uma das prerrogativas para cultuar ao Senhor não deveria ter mutilações excessivas no corpo. Percebe que a tradição judaica, ao invés de ser tudo aquilo que Deus desejou para ela, deixou de ser porque valorizou mais coisas ao invés de pessoas. O Evangelho, a pauta do Evangelho, a prioridade do Evangelho é gente. E nós temos que se especializar em gente, em pessoas. O Evangelho ama a gente. O Evangelho transforma a gente. Jesus morreu por gente. Liturgia que não se comunica, se trumbica, irmão. Tradições que não conduzem pessoas a Jesus são traições ocultas. Estruturas que não sustentam a vida, que não fazem com que a vida esteja por cima sendo sustentada, pelo contrário, são mantidas pelas vidas e a estrutura tende a amassar e matar essas vidas. Elas perderam o objetivo no Evangelho. Filipe, cheio de uma cultura, cheio de um pensamento, cheio de uma forma de ser cultural, quebra todas as barreiras e vai em direção ao homem que está do outro lado. Quebra todos esses paradigmas e entra no coração de gente. Um culto que não valoriza pessoas, morreu, foi sepultado e perdeu seu objetivo. Igreja que não ama a gente, perdeu o propósito de ser a nova sociedade do Cristo. A prioridade do reino não é só essa consciência de priorizar o reino, mas priorizá-lo da maneira correta. Pessoas são mais importantes do que coisas. Gente deve ser amada, gente deve ser cuidada, abraçada, encorajada, por meio de palavras de gente cheia do Espírito Santo. E todas as vezes que nós priorizamos gente, essas pessoas voltam louvando e agradecendo a Deus por seus lares. Todas as vezes que pessoas são valorizadas, amadas com o amor do Cristo, cuidadas, a tendência delas é voltar para casa cheia de júbilo, agradecendo a Deus pelo que aconteceu e pela bondade que o alcançou. E sabe por que o Evangelho prioriza a gente? Porque porque gente produz resultados e coisas, estruturas são limitadas. Lembra do Jesus dizendo isso para a gente? A prata e a ferrugem são corroídas. Os tesouros que nós ajuntamos na terra são plenamente destruídos. O ladrão rouba, mas aquele que investe em vidas está investindo em coisas celestiais. E termino minha palavra contando uma experiência muito interessante. Muito legal esse negócio aqui, irmão. A família por parte do meu pai, ela conheceu o trabalho de uma irmã, operária, simples, mas cheia do Espírito Santo e desejosa em fazer com que a vontade de Deus fosse realizada. Uma mulher que, ao que tudo indica, tinha relacionamento, tinha disponibilidade, tinha prioridade. Ela começou a evangelizar o meu tio. A primeira pessoa a se converter por parte da minha família de pai foi o meu tio. Meu tio se converteu, logo depois o meu pai, logo depois o meu outro tio. Antes,
um pouco antes a minha avó, e por último o meu avô, que era alguém muito brabo, aquele nordestino, né? Que os irmãos sabem como é que é a história. Aquele que se disser um ai, a coisa ficava feia. Gente como a gente. Então perceba que essa irmã operária, simplesmente, por meio de relacionamento foi direcionada, por meio de disponibilidade foi guiada, e por meio de prioridade foi encorajada a encontrar com essa família. E essa família era a minha família. Meu tio tornou-se pastor. Ela faleceu antes. Meu tio tornou-se pastor. Meus avós fundaram uma igreja. E com a graça de Deus, eu ainda fui abençoado nessa rebarba toda. Mas o trabalho de uma mulher. Percebe que todos aqueles que têm relacionamento, disponibilidade e prioridade, o fruto permanece, irmão. O fruto vai além da árvore. O tempo de Deus para minha e para a sua vida é o tempo onde a gente passa a enxergar que as pequenas sementes que plantamos em corações geram vidas para a eternidade. Geram almas que nós não temos como mensurar. Geram bênçãos sem medida. Porque em meio a tantas sementes que semeamos, se uma der certo, é 100 por 1. É fruto abundante. É graça sobre graça. É glória para honra. Em nome de Jesus. Perceba que Deus não precisa de gente sabichona. Deus precisa de gente que tenha relacionamento, disponibilidade e prioridade. Talvez pensemos, mas logo eu. É você mesmo, meu irmão, nessa noite que Deus deseja encorajar. Só colhe quem planta. É tempo de plantarmos. E deixarmos que os frutos falem por si só. Que legado nós temos deixado? Quem são os nossos frutos? E a beleza do Evangelho é exatamente a seguinte: de que o reino de Deus estende-se a todos nós que estamos aqui nessa noite. Esse reino que nos chama a reafirmarmos esses princípios de relacionamento, disponibilidade e propósito, e prioridade, melhor dizendo, esse reino que nos chama a reafirmar isso, é o mesmo reino que sonda cada coração, cada pessoa e cada indivíduo aqui nessa noite. O mesmo Jesus que encorajou a Filipe a ir ao encontro do eunuco que estava em uma carroça, em uma cidade deserta, andando sem rumo, precisando de ajuda. Ele vê você nessa noite aqui nesse lugar. O mesmo Jesus que viu aquele eunuco, vê cada um de nós que estamos aqui reunidos, e mais do que isso, vê as nossas necessidades, vê o que está acontecendo em nosso coração. Talvez você não tenha uma carruagem, mas tem uma bicicleta. Pode ter certeza que no caminho de casa ao trabalho, aquela bicicleta, né? Que geme, coitado, o peso não aguenta mais aquela bicicleta. Cada pedalada é uma gemida, porque a bicicleta não suporta mais. Coitada, barra forte, já foi embora. Os caminhos que nós fazemos de carro, de ônibus, BRT cheio, e a nossa mente está trabalhando, pedindo a Deus um direcionamento. A beleza do Evangelho é essa. Aquele que viu o eunuco etíope, num lugar deserto, sem ninguém para ajudar, vê você nessa noite no seu esconderijo, e está pronto a oferecer a você solução, direcionamento e graça. Seu problema não é maior do que o seu Deus, mas tem uma profunda convicção de que o Deus que sonda todos os corações sabe o que está passando na nossa vida. E pode ter certeza, meu irmão, nessa noite,
Ele enviará um Filipe para te ajudar. Ele enviará um braço forte para te socorrer. E mais do que enviar, quando você for socorrido, que possamos aprender de que quem foi socorrido, aprende a socorrer. Esse é o desejo de Deus para a sua vida, para a minha vida e para a nossa trajetória. Façamos da nossa caminhada com Jesus valer a pena, reafirmando os princípios do reino de Deus. Deus abençoe sua vida, meu. Fortaleça você durante essa semana. Conceda graça e misericórdia a cada um de nós.